Boa tarde, pessoal. Bem-vindo à nossa live. Aguardando uns minutinhos. Boa tarde a todos. Vamos aguardando uns minutinhos. O pessoal está entrando. Aí, Bruin, tem bastante gente entrando aí na nossa live, Bruin. Vamos vamos quebrar a internet hoje. O pessoal aí, todo mundo dizendo boa tarde para nós todos aí. Boa tarde, pessoal. Bom, 2 horas, então 2:01 já demos um tempinho aí para o pessoal entrar, né? Então vamos começar. Bom, boa tarde novamente a todos, bem-vindo à primeira live BSB. Meu nome é Emerson Davi, eu sou o diretor comercial da BSB, agradeço a presença de vocês que estão aqui conosco. Em instantes aí daremos início à nossa live. Fique à vontade para enviar perguntas sobre o assunto na caixa de perguntas do convite. Ao final teremos um espaço para responder todas as perguntas recebidas. Quero pedir também a todos vocês que curtam as nossas páginas nas redes sociais, tá? Instagram e Facebook. Bom, gostaria de chamar o nosso convidado, que irá conduzir o tema dos bastidores da MP 905, a eliminação do certificado de aprovação. Luiz Augusto de Bruin, mais conhecido como Bruin no mercado todo, é o nosso representante comercial e embaixador da marca Bracol. É especialista em direito trabalhista e previdenciário, professor em curso de formação de técnicos e engenheiros de segurança do trabalho, palestrantes em eventos corporativos voltados para profissionais de SST, atua na área desde 1976, além de ser redator da coluna Memória na revista de proteção. Bom, Bruno, acho que não esqueci nada, né? Não, provavelmente não. Não? Então, perfeito. Então, Bruin, a palavra é sua. Estamos aqui para ouvir você e depois nós vamos computando as perguntas e vamos passando e respondendo para o pessoal, ok? Ok. Então, tá bom. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome, como dito, é Luiz Augusto de Bruin. Eu trabalho na BSB há cerca de 20 anos já. E milito na área de saúde e segurança do trabalho há mais de 40 anos, mais especificamente há 46 anos. E hoje nós vamos desenvolver um tema que é muito oportuno, inclusive com informações fresquíssimas que foram colhidas agora por volta de 13 horas a respeito desse assunto, que é muito polêmico, que ainda vai gerar polêmica. Inclusive, eu já queria de antemão dizer que a gente não vai ter resposta para tudo, porque
O próprio governo foi pego de surpresa agora com essa revogação da medida provisória 905, e eles estão estudando quais alternativas para fazerem valer uma situação que para nós era praticamente definida, que era a extinção do certificado de aprovação, e como diríamos, um fantasma, ele ressurgiu, e na verdade a partir de hoje, né, a partir da revogação da medida provisória, o CA passa novamente a valer. Isso é a grande verdade. Então, eu queria inclusive deixar, depois dessa live, deixar à vontade vocês para fazerem perguntas através das redes sociais. Eu estou no Instagram também, é o @bruinseg. A gente está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas a respeito. Quando a gente fala de certificado de aprovação, eu vou dizer que eu fico muito à vontade para falar sobre esse assunto, porque ele me traz alguma familiaridade. Eu me lembro exatamente em 1978, quando do lançamento das NRs, e eram 28 na época, eu participei de um evento que foi o lançamento da Associação Nacional da Indústria e Material de Segurança, a Animaseg, em Belo Horizonte, e eu fiz uma palestra sobre CA. Era talvez uma das primeiras palestras que alguém fazia sobre certificado de aprovação. Isso já vai há 42 anos, né? E nós convivemos com uma situação a respeito desse documento, dessa certificação, durante esse período todo, durante praticamente 42 anos, ou especificamente 41 anos, até novembro de 2019, quando no dia 12 de novembro foi lançada a MP 905, que tratou lá da alteração do artigo 167 da CLT. Mas até chegar na medida provisória, e depois tudo que aconteceu, eu gostaria de fazer um passo a passo com vocês, até nós chegarmos nos dias de hoje, para vocês entenderem tudo que aconteceu do dia 12 de novembro, portanto há 5 meses atrás até hoje, todas as dificuldades que nós, como fabricantes de EPIs, tivemos a respeito disso, para poder, inclusive, nos enquadrar a respeito da nova exigência que surgiu. E nesse passo a passo, depois que terminar o passo a passo, nós vamos abrir para perguntas e responder aquelas que forem possíveis responder. Porque, na verdade, nós dependemos, inclusive, de uma ação do governo, que deve sair nos próximos dias, para até restabelecer uma certa segurança jurídica no mercado. Mas vamos lá, vamos começar pelo passo a passo, e eu queria dizer a vocês que a questão do CA, ela sempre foi muito problemática, principalmente nos últimos tempos, quando a gente tinha uma dificuldade muito grande nos processos de renovação do CA. Para vocês terem uma ideia, para o CA ser renovado, um fabricante de EPI teria que agilizar o processo, ou entrar com o processo, às vezes 6, 7 meses antes do vencimento do CA, para poder conseguir tirar esse CA no prazo. Inclusive, isso acabava até não acontecendo, os certificados saíam com atraso, com 60, 90 dias de atraso. E no dia 25 de novembro do ano passado, dia 25 de abril do ano passado, houve uma comissão que foi a Brasília, inclusive o Emerson estava presente, e nós tivemos uma reunião lá no Ministério da Economia, com o secretário do Trabalho, junto com o pessoal da Animaseg, fazendo uma proposta na verdade, de simplificação dos processos de obtenção de CA, renovação, etc. Era uma proposta muito audaciosa, porque simplificava sobremaneira esse processo de certificação e fazia com que ele fosse agilizado. E essa proposta foi, de certa maneira, aceita lá na Secretaria do Trabalho, né? O pessoal do CGNOR, que é o pessoal de normalização do governo, e esse processo ele evoluiu. Ele foi evoluindo, foi sendo estudado passo a passo, até que em setembro tinha mais ou menos um projeto final a respeito dessa nova simplificação de processo de obtenção, de CA, renovação, etc. E ele caminhou até setembro. Quando foi em novembro, dia 12, nós fomos pegos de surpresa, né, com a edição da medida provisória 905,
e nela estava incluso que, a partir daquela data, o certificado de aprovação não mais seria emitido pelo governo e que o processo ele mudava completamente. Quer dizer, para nós foi uma surpresa muito grande, porque, como eu disse, nós tínhamos todo esse projeto de simplificação sendo apresentado, sendo aprimorado, e inclusive com o próprio governo participando e as autoridades do governo concordando com o que estava sendo feito. Para vocês terem uma ideia do que representou essa surpresa para os fabricantes de EPI, nesse exato dia do lançamento da medida provisória, 905, no dia 12 de novembro, no próprio ambiente da Animaseg, aqui em São Paulo, tinham vários inspetores, auditores fiscais do trabalho, participando de uma reunião do CB32, que é a Comissão de Normalização de EPIs. Eles estavam na Animaseg e eles não sabiam que o governo ia lançar uma medida provisória falando sobre a extinção do CA, para vocês terem uma ideia do que foi que aconteceu. Bom, fato é que, a partir daquela data, nós tivemos que tomar uma série de ações, né? E o texto original do artigo 167 da CLT, que dizia o seguinte: o equipamento de proteção individual só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação, que valeu durante praticamente 41 anos, ele deixava de ser aquele, e a partir daquela data, com a emissão da medida provisória, o texto passava a ser o seguinte: o equipamento de proteção individual só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação de certificado de conformidade emitido no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, SINMETRO, ou de laudos emitidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMETRO, conforme disposto em ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério do Trabalho. Então, a gente observa aí uma mudança radical no que seria as exigências para a certificação de EPI. Ou seja, em vez do certificado de aprovação, o que passaria a valer era simplesmente os laudos técnicos de ensaio de produto. Mas, mesmo assim, uma série de dúvidas continuavam a existir. Então, por exemplo, o novo texto do artigo 67, que falava do sistema Inmetro, ele suscitou uma série de dúvidas, porque, para vocês terem uma ideia, o sistema Inmetro, como gestor do processo de qualificação de EPIs, que, como todo mundo sabe, a adoção do sistema Inmetro, ela foi incluída na norma regulamentadora número 6, em 15 de outubro de 2001, quer dizer, depois de 19 anos, esse sistema só tinha conseguido certificar 6 linhas de produtos. Ou seja, em 19 anos, de toda essa vasta gama de equipamentos de proteção individual, só 5 linhas de produtos tinham sido certificados, que foram os capacetes, as máscaras, os equipamentos de altura, as luvas cirúrgicas e as luvas de alta tensão. Além do mais, esse texto novo texto do artigo 167, ele criava uma série de problemas, não só na questão do Inmetro, porque também nós tínhamos um problema no que tange aos laboratórios. Nem todos os laboratórios que testam EPIs no Brasil, nem todos, são certificados pelo Inmetro. A certificação Inmetro não existe para todos. Então, dentro desse aspecto, nós tínhamos uma situação criada que 41% dos EPIs não poderiam atender o novo artigo da medida provisória, do novo texto do artigo 167, porque 30% dos EPIs testados, eles eram testados em laboratórios que não eram acreditados pelo Inmetro, né? Então, o IPT, por exemplo, ele está acreditado para óculos de segurança, mas ele não é acreditado para outros tipos de EPIs. Então, vocês observam que o texto do artigo 67, quando ele foi relançado com essa nova redação, talvez as pessoas, ou a orientação que existia, não levou em consideração esses aspectos. E 11% dos EPIs são importados,
com testes sendo realizados em laboratórios estrangeiros, ou seja, então nós tínhamos aí cerca de 41% de EPIs que não atenderiam às necessidades do mercado conforme essa nova regulamentação. Além do mais, a gente também não tinha ficado claro que com a retirada do certificado de aprovação, com a extinção do certificado de aprovação, o que seria gravado nos EPIs, né? Então, se pensou a princípio da gravação dos números de laudo, mas só um laudo, eles têm 13, um laudo tem 13 caracteres. Como é que a gente ia gravar nos produtos alguma coisa que tivesse 13 caracteres? Por outro lado, além de ser essa gravação não ser coerente, nós temos produtos que atendem vários tipos de riscos, então eles são testados com vários laudos diferentes. E nós teríamos que gravar todos os números de laudos para dos EPIs, era um contrassenso, uma coisa que não tinha muito nexo, não tinha muita caracterização com a realidade. Isso tudo gerou uma série de controvérsias, tal. Isso foi levado ao governo, e o governo, nesse ponto, acabou emitindo um comunicado, que é o chamado Comunicado 51, que foi editado no dia 19 de novembro, uma semana depois da medida provisória. E esse comunicado 51 do governo dizia o seguinte: tendo em vista a publicação da medida provisória 905, com a nova redação do artigo 67, esse comunicado reitera que o governo, prestem bem atenção, né? Eu vou até ser bem claro no que eu estou lendo aqui, que esse comunicado 51, ele foi emitido pela Coordenação Geral de Segurança e Saúde do Trabalho, que é um órgão do Ministério da Economia hoje, antigo Ministério do Trabalho, que diz o seguinte: tendo em vista a publicação da medida provisória 905, com a nova redação do artigo 67, esse comunicado reitera que o governo não mais emitirá o CA e publicará em breve um ato normativo para disciplinar quais critérios serão usados para avaliação dos EPIs, inclusive esclarecendo dúvidas. Então, eram todas as dúvidas que nós tínhamos, né? Por exemplo, sobre gravação, sobre os CAs que estavam válidos no momento, se eles seriam válidos até o final da sua existência. Enfim, tinha uma série de coisas que provavelmente o Ministério do Trabalho ia ter que esclarecer, e eles disseram nesse comunicado 51 que fariam isso. E até o momento, hoje, esse comunicado dia 19 de novembro, nós estamos hoje no dia 22 de abril, o governo não fez a edição desse comunicado, e nós continuamos trabalhando dentro daqueles critérios que a gente entendia seriam regulares para poder atender o mercado. E vocês observem bem que toda essa dificuldade ela teve que ser acompanhada de um amplo processo de esclarecimento do mercado consumidor, porque como o governo não esclarecia, quem acabou fazendo os esclarecimentos necessários foi a própria Associação dos Fabricantes e os fabricantes, porque a gente carecia de informações adequadas. E aí, eu me lembro, inclusive, que foi suscitada a possibilidade da medida provisória não ser aprovada, como efetivamente acabou acontecendo dela ser suprimida. E nós levantamos essa hipótese e o governo disse para nós que se a MP perdesse a validade, ele trataria de emitir, quem sabe, uma portaria informando que o governo não mais cuidaria dos CAs. Isso é perigoso porque o governo ele não pode, através de uma portaria, mudar um artigo da CLT. A CLT só pode ter um artigo alterado através de uma medida provisória, através de um decreto-lei, através de algum instrumento legal que fosse enviado ao Congresso para votação. Ou seja, o governo não tem ferramentas para chegar pura e simplesmente como nós estamos criando hoje, exatamente nesse momento de hoje, um retorno do certificado de aprovação, sem que isso possa ter alguma medida do governo simplesmente de extinguir. Não tem como extinguir. A extinção do certificado de aprovação não é um ato liberatório de uma autarquia do governo, de uma secretaria do trabalho ou nada. Isso tem que ser votado
no Congresso Nacional. Então, por Ô, isso que eu Bruno, digo que... Oi. isso foi uma discussão muito grande, né? Sobre se o governo tinha ou não essa condição, né? Essa foi uma discussão muito importante aí, né? Ah, sem dúvida, porque, veja bem, Emerson, a gente ouviu muito, né? Você participou das reuniões na Animaseg, e sempre alguém comentava esse assunto, de que o governo, caso a medida provisória caísse, o governo poderia, por um ato deliberatório da própria Secretaria do Trabalho, acabar com o CEA por um decreto interno deles. Isso não existe, essa possibilidade não é. Porque você, nesse caso, você está alterando um artigo da Consolidação das Leis do Trabalho. Para você alterar isso, você precisa mandar isso ao Congresso para ser votado no Congresso. Por isso que, mais uma vez, depois, quando a gente caminhar para a fase final dessa apresentação, nós vamos ter aqui algumas hipóteses que o governo pode se servir para tentar resolver uma situação que está criada agora, que é, na verdade, um vácuo, né, com essa supressão da medida provisória, e nós vamos fazer um exercício aqui para saber quais seriam as possibilidades do governo tentar resolver essa dificuldade que está criada. Mas, de forma geral, é exatamente isso, ou seja, não se altera um artigo da CLT por decreto liberatório de uma autarquia do governo, né? Então, naquela ocasião, inclusive, nós ficamos como escopo, né, que com a extinção do CA, enquanto o comunicado 51 não circulasse, nós orientaríamos o mercado consumidor de que serviríamos como alternativa do certificado de aprovação o fornecimento do laudo técnico de produto, ou seja, ao invés do CA, nós forneceríamos o laudo técnico de produto para que as pessoas tivessem a comprovação da eficiência do equipamento de proteção. Isso até, eu diria que até vinha funcionando bem, né? Nós conseguimos, de certa maneira, disciplinar o mercado, as pessoas estavam entendendo que isso era o mais adequado, né? Inclusive, como todo mundo, não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, um calçado de segurança, um laudo técnico de um calçado de segurança tem 18 páginas, né? Então, talvez, né, e a gente até pensou nessa possibilidade, já está até viabilizando isso, de fazer uma ficha técnica, ao invés de mandar o laudo do produto para o consumidor, onde se contivesse as informações mais importantes que constam do laudo. Se o consumidor insistisse com o laudo, a gente mandaria o laudo, mas também poderíamos mandar alternativamente uma ficha técnica com todas as informações. Isso tudo, vamos dizer, era uma adaptação que nós estávamos fazendo por uma situação que nós fomos pegos de surpresa e que nós tivemos que atender o mercado consumidor. Bom, enquanto isso, né, enquanto a gente tratava desse assunto, uma outra possibilidade que foi colocada em prática, né, que todo mundo sabe, aí, pelo menos se não sabe, vai saber agora, foi que a Animaseg ela acabou criando o RA, que é o Registro Animaseg de Produto. Ou seja, eu queria enfatizar, inclusive, que o RA já está sendo emitido, inclusive hoje, né, a própria BSB tem vários produtos que já têm o RA da Animaseg. Esse RA ele não substituiria o CA, porque o CA é certificação e o RA é registro. Então, na verdade, a Animaseg criou a RA, que seria uma alternativa, pelo menos para que o mercado consumidor, através desse documento, pudesse ter informações sobre o equipamento de proteção individual que estava comprando, né? Então, nós, alternativamente ao CA, não em termos de certificação, porque nesse caso a certificação estaria garantida através do laudo técnico do produto, mas o RA seria uma alternativa para que não se perdesse a identidade do produto. Na verdade, a gente sempre soube que o CA, o Certificado de Aprovação, era um RG do equipamento de proteção individual, era aquilo que identificava o EPI. Então, para que a gente não perdesse esse ordenamento, foi criado o RA, que é o Registro Animaseg, que inclusive está usando o banco de dados
do próprio certificado de aprovação. Todos os RAs, se todo mundo tiver a curiosidade de observar, o RA ele tem o número exato do certificado de aprovação que era antigo do produto. Então, então era mais ou menos isso o que tinha sido determinado, né? Bom, estávamos trabalhando com essa possibilidade, a Animaseg já tinha dado andamento ao processo de RA, vários RAs já tinham sido emitidos, e nós fomos acompanhando todo o processo de aprovação da medida provisória, né? E até na comissão mista, né? A comissão mista da medida provisória 905, ela fez uma alteração no texto do artigo 167, né? O texto original que tinha sido proposto pelo governo foi um, e a comissão mista ela fez a seguinte modificação: o equipamento de proteção individual só poderá ser posto à venda ou utilizado mediante avaliação com base em regulamento técnico expedido pelo Inmetro. E depois dizia o seguinte: parágrafo único, ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho disporá sobre a regra de transição para avaliação do equipamento de proteção individual até a regulamentação pelo Inmetro. Então, nesse aspecto, a única controvérsia aí que ainda continuava sendo gerada era a oportunidade do Inmetro ser o gerenciador, porque o Inmetro, até bem pouco tempo atrás, a gente sempre soube que tinha as limitações deles para fazerem esse gerenciamento, que estava levando muito tempo para acreditar laboratório, etc, etc. Mas, enfim, os próprios fabricantes, para que todo mundo tenha uma ideia, a comunidade prevencionista tenha uma ideia, os próprios fabricantes de EPI já estavam, vamos dizer, de certa maneira, conformados. Nós não éramos mais, aliás, nunca fomos contra a extinção do certificado de aprovação, né? E já que era um status quo que já estava colocado e que os fabricantes precisariam se adaptar, já tinha havido adaptação, os fabricantes estavam plenamente de acordo com a nova situação criada, estavam dando andamento ao procedimento, já tratando isso como se fosse uma ferramenta habitual, normal. O RA, que é o registro Animaseg, ele não é obrigatório. Alguns fabricantes adotavam, outros adotavam simplesmente o laudo de ensaio de produto, que também era perfeitamente válido, e a vida seguia normalmente. Quando, mais uma surpresa, a medida provisória 905 é suprimida. E antes dela ser suprimida, minha gente, o texto do artigo 167 da CLT já tinha sido suprimido no texto da medida provisória. Ou seja, a medida provisória 905 ia ser aprovada, e só não foi por uma questão de prazo muito pouco, mas ela ia ser aprovada sem constar o texto do artigo 167. Aliás, não só o texto do artigo 167 acabou caindo. Para quem conhece a área de saúde, segurança e trabalho, o coitado do acidente de trajeto já caiu 2 vezes. O acidente de trajeto caiu numa medida provisória de maio do ano passado, quando ele foi citado lá naquela medida provisória e o Congresso derrubou. E agora ele tinha sido novamente citado e ele caiu de novo porque a medida provisória foi suprimida. Então, o SEAC está caindo pela primeira vez. Já o acidente de trajeto está caindo pela segunda vez. Então, na verdade, tudo que nós estamos vendo aqui é uma situação que está colocada, e agora com a supressão da medida provisória, se cria um novo problema. E aí é que entra as informações que são bastidores. Por isso que a gente falou, viu, Emerson? Por isso que a gente falou de bastidores da MP 905, porque a gente está inteirado de tudo que está acontecendo nos bastidores mesmo. Ou seja, a gente, por exemplo, tem a informação agora, né, nesse exato momento, das 13 horas, né, que houve uma reunião hoje cedo no governo, né, e essa reunião, ela tratou dos processos de certificação, de certificado de aprovação, porque o governo, já preocupado com a supressão que houve na medida provisória 905, né, do texto do artigo 167, ele já está preparado, inclusive, para a reedição da medida provisória sem esse artigo. Então, informação de bastidores aos senhores que estão assistindo. O governo já estuda algumas alternativas. Primeiro,
emissão de todos os certificados de aprovação que estiverem vencidos desde a vigência da medida provisória 905 e anteriores, eles pensam em fazer uma força-tarefa para emitir compulsoriamente, sem análise de laudo, todos os certificados de aprovação que estiverem vencidos. Outra possibilidade, se não houver tempo hábil dessa emissão, o governo estuda e provavelmente deve ser editado entre hoje, amanhã ou mais tardar na sexta-feira, um documento da própria Segenor, da Secretaria do Trabalho, dando uma carência para os certificados de aprovação que estiverem vencidos para uma nova emissão. Ou seja, pode ser que esses certificados de aprovação que estão vencidos tenham uma carência aí de, sei lá, 6 meses, 1 ano, até que o governo se aparelhe. Porque, na verdade, o que aconteceu? O governo, na medida em que a medida provisória 905 foi adotada, como procedimento, né, o texto do artigo 67 na medida provisória 905, o governo desmobilizou toda a estrutura que tinha de emissão de CA. Então, jamais poderia a gente imaginar, né, que isso pudesse retroagir para uma situação que para nós já era tranquila, né, no processo de CA, que nós, inclusive, estávamos aperfeiçoando, e agora o governo vai ter que remontar toda essa estrutura para poder fazer essa nova emissão. Quer dizer, é um problema seríssimo que está sendo criado no setor de equipamentos de proteção individual, e veja bem, Emerson, nós estamos num momento crucial do EPI no Brasil. Com a epidemia de coronavírus, nunca se falou, né, no Brasil tanto de equipamento de proteção individual como agora, né? O termo EPI, inclusive, serviu até para identificar álcool gel. Eu nunca soube que álcool gel era EPI, mas eu vi até algumas pessoas dizerem que o álcool gel era EPI. Mas, enfim, não vem ao caso, né? São pessoas que são leigas, né? E nós teremos aí agora alguns dias de vácuo, né? De que até o governo se pronuncie. É por isso que eu estava dizendo, muitas perguntas talvez a gente não consiga responder hoje aqui, porque o próprio governo não sabe o que fazer, né? Alternativas existem, ou seja, vamos manter o certificado de aprovação, que hoje, exatamente no dia de hoje, 22 de abril, com a supressão da medida provisória, o CA é um documento que tem que ser exigido. E como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos operacionalizar uma situação que foi criada, não por nós, foi criada pelo governo, porque quando lá atrás, lá no famoso dia 25 de abril, quando nós estivemos em Brasília, que nós propusemos aquele projeto, que era muito mais palatável, era um projeto muito bom, que nós faríamos toda a parte operacional do certificado de aprovação e o governo praticamente avalizaria aquilo, era muito mais palatável. Agora, nada disso foi usado. O governo editou uma medida provisória onde, assim, sem consultar os fabricantes, sem nada, resolveram acabar com uma canetada, na verdade, com o certificado de aprovação, sem pensar nas consequências. Eu até imagino o seguinte, né? Nós estávamos lá em Brasília, no dia 25 de abril de 2019, com o governo tendo 4 meses de existência e com uma tendência, né, como a gente próprio viu naquela reunião, uma tendência da desburocratização. Nós não somos contra, né, de forma alguma. A gente, pelo contrário, nós apoiamos todas as medidas que visem melhorias, né, agilizar processos, etc. Nós não éramos contra. Nunca fomos e nunca teremos. Nós até apoiamos, né, Bruno? Apoiamos, E agora, o que vai acontecer é que, com a supressão da medida provisória, nós ficamos numa situação, vamos dizer, nós estamos a pé, né, esperando uma decisão do governo. Ou seja, será que vai ser editada uma medida provisória onde será colocado novamente o artigo 167 da CLT? Será que o governo, admitindo que essa possibilidade não vai ser mais possível, que principalmente na questão dessa medida provisória 905, nós temos um problema sério. Enquanto ela foi lei, né,
porque ela tem força de lei enquanto ela é editada. Quantos jovens foram contratados, quantas pessoas foram contratadas nesse regime da medida provisória e ela é simplesmente suprimida? Quer dizer, e essas pessoas que foram contratadas, como é que fica a situação delas? E a mesma coisa com a gente, né? E você veja mais, né? O próprio acidente trajeto, né, ele foi colocado na medida provisória. Quantas CATs não foram abertas nesse período, que eram de acidente trajeto, e que agora vão ter que ser feitas de forma retroativa? Quer dizer, é um problema seríssimo que está criado, e para nós especificamente, que somos fabricantes de EPIs, né, nós temos que, o governo tem que tomar uma ação rápida, decidir, vamos dizer, em poucos dias ou horas, o que vai fazer com relação a esse mercado, porque de ontem para cá, né, de 2 dias para cá, o meu telefone celular não parou de tocar, consultas são diárias, você mesmo sabe disso, hoje de manhã a gente Sim. conversou sobre isso, a gente tem recebido aí já perguntas a respeito disso, perguntas que nós não temos como responder. Então, em linhas gerais, né, com esse passo a passo que a gente passou, essa é a situação do mercado, ou seja, nós tínhamos lá um projeto inicial que mantinha o CA, que foi, de certa maneira, desprezado pelo governo, né? Deve ter as razões dele para ter feito isso. E sempre que eu levanto essas questões, viu, Emerson, eu sempre faço questão de dizer que nós não temos nenhuma questão de ordem ideológica quando fazemos esse tipo de colocação. É meramente técnica. Nós não estamos fazendo uma colocação que tenha assim, algum critério político. Absolutamente. É bem técnico. E nós agora estamos numa situação que foi criada por essa supressão e aguardando o próximo passo, que é do governo. Ou seja, nós, fabricantes de EPIs, enquanto fabricantes de EPIs, temos que aguardar, junto com a comunidade prevencionista, que o próximo passo seja tomado pelo governo. A bola está, nesse momento, com o governo, ou seja, o órgão responsável pela emissão de certificado de aprovação, que era antigamente do Ministério do Trabalho e que hoje é Ministério da Economia, é que tem que dar a resposta para todos nós. Ok? Aberto para a pergunta. Bruin, nós estamos aí... os fabricantes não têm muito o que fazer, né? Todos vão ter que aguardar, né? E continuar trabalhando, porque não temos o que fazer. Isso está exatamente na mão do governo, correto? Exatamente. Veja bem, nós como fabricantes, você veja, nós tivemos uma adaptação muito rápida a uma nova situação, né? Lá na medida provisória 905, do dia 12 de novembro para cá, nós conseguimos acomodar a situação. Nós conseguimos, como fabricantes, poxa vida, e a gente não pode deixar de levar em consideração todo o trabalho que nós tivemos, né? Nós perdemos horas e horas em reuniões, até no aspecto da criação do RA, do Registro Animaseg. Nós trabalhamos duramente em cima disso. Eu lembro que na semana do Natal, nós estávamos reunidos lá na sede da Associação dos Fabricantes, tratando de uma questão para poder regulamentar o mercado, ajudar o mercado a entender o que estava acontecendo. E agora, tudo isso que nós fizemos, todo esse trabalho que a gente fez, ele foi simplesmente deixado de lado, né? E aí a gente agora vai ter que esperar o que o governo vai fazer para que a gente também possa orientar o mercado, né? Então, essa é a verdade. Nós tivemos nosso trabalho feito, muito bem feito, por todos os fabricantes, todos os grandes fabricantes, né? E agora a gente está em uma situação aí muito complicada, porque vamos ter que aguardar o que o governo vai fazer. Hoje de manhã, como eu disse, essa reunião foi no ambiente lá do Ministério da Economia, reuniu todos os auditores fiscais que cuidavam do setor de certificado de aprovação, e eles agora que estão com a bola, né? Vamos ver quais serão os próximos passos. Legal. Bom, Bruno, chegou algumas perguntas para nós aqui, então eu organizei elas aqui. Tá bom. E vou começar. Se a gente puder responder todas, né? Exatamente, vamos lá. A primeira pergunta que chegou, Bruin: com a volta do CEAS, ficam suspensos, então, as vendas do EPI que encontram-se com seus certificados vencidos?
Não, de jeito nenhum. O certificado está vencido não porque o fabricante quis que ele vencesse e não renovou. Como eu disse, o pleito dos fabricantes, né, e é consenso, inclusive, no próprio Ministério do Trabalho, lá na Secretaria do Trabalho, eu nunca esqueço do Ministério do Trabalho, e eu menciono sempre, mas na Secretaria do Trabalho é consenso deles que eles darão um período de carência para esses CAs que estão vencidos. Eu não tenho culpa que o CA venceu e quem tinha que renovar não renovou. Não foi porque foi uma indisciplina do fabricante ou por falta de uma ação do fabricante. O fabricante tinha os laudos, tinha todo o processo em andamento, até deu em alguns chegou até dar entrada, mas eles foram recusados porque não existia mais a emissão de CA. Então, a solicitação nossa é que o governo dê um prazo de carência para esses CAs que estão vencidos. Entendi. Por que não manter o RA junto o laudo técnico do produto a quem solicitar? Bom, essa é uma pergunta importante porque é o seguinte, eu já de antemão vou dizer para você que o RA não vai deixar de existir, né? Mesmo que o CA retorne, a Associação dos Fabricantes pretende manter o registro Animaseg de produto, né? Então, era o que tinha sido feito, né? A gente tinha considerado como uma hipótese de, vamos dizer, de substituição do CA, embora o RA não tenha caráter jurídico como o certificado de aprovação tinha, mas o RA era uma forma de orientar o consumidor do que constava o produto. Então, na verdade, assim, o RA não deixa de existir, e era uma ferramenta nossa, era o RA junto com o laudo técnico de produto. Era isso que a gente estava fornecendo para os clientes. Entendi. Mais uma aqui, Bruno. Quantos caracteres tem o RA? O RA, essa pergunta é legal, é importante. Quem perguntou, eu vou dizer para vocês o seguinte, o RA ele estava seguindo o banco de dados, inclusive, essa é uma outra dificuldade. O RA está seguindo o banco de dados que era do certificado de aprovação, ou seja, o Ministério do Trabalho, a Secretaria do Trabalho, transferiu para a Animaseg todo o banco de dados do certificado de aprovação. Então, nós estávamos seguindo o RA, era o mesmo número do CA. Inclusive, o RA, ele tinha, por exemplo, vamos lá, na Abracol, eu tinha lá um calçado que o certificado de aprovação era 12.145. Esse era o número do CA. Aí o CA não existe mais. Então, a partir de agora, era RA. O RA era RA 12.145. Então, nós, até para facilitar a identificação do produto, os caracteres eram iguais do certificado de aprovação. Entendi. Vamos voltar aqui. Não vejo a necessidade dessa mudança. Foi uma pergunta aqui. Não sei se a pergunta nós também não, né? Nós também não vemos quer dizer, na verdade é o seguinte, se quem perguntou a gente puder esclarecer bem, a gente não via necessidade da mudança do CA. A gente, como fabricante, o nosso intuito era que o CA prevalecesse. Aí, como o CA deixou de existir, nós partimos para uma alternativa, ou seja, então qual é a exigência? A exigência é enviar para o cliente o laudo técnico de produto. Isso é tranquilo, porque para você obter o CA e para você ter uma certa garantia do que você fabrica, você precisa ter um laudo técnico do produto. Então, para nós, todas as mudanças que foram propostas, para nós, a gente acabou se adaptando. Quem mudou foi o governo, não foi o fabricante. Tá. A outra aqui seria o seguinte, qual seria desculpa, pulei uma aqui. O RA não tem valor jurídico? Então, o RA, a gente precisa deixar claro o seguinte, né? O RA, ele serviu como um registro do produto para que a gente tivesse uma identidade, pura e simplesmente, do equipamento de proteção individual. Ou seja, o RA serviria para eu enviar para o consumidor veria ali todas as informações quando ele estivesse vendo o CA. Só que o CA, ele
para efeito jurídico, ele era o exigido. Então, na verdade, para efeito jurídico, o que vale ainda, né, ou seja, valia antes da supressão da medida provisória, o que valia era o laudo técnico de produto. Inclusive, para quem, se ninguém perguntou, no próprio E-Social, olha só, vejam só, para quem está assistindo, vejam só o tamanho da nossa encrenca. O layout do E-Social, ele foi alterado para que se colocasse agora o número do laudo de técnico de produto. Porque como o CA tinha sido extinto, no E-Social tem lá número do CA ou do laudo técnico de produto. CA enquanto ele tivesse válido, e o laudo técnico de produto se o CA não tivesse sido renovado. Então, na verdade, se o CA retorna, nós vamos ter que mexer no layout do E-Social e tirar o laudo técnico de produto e deixar só o CA, porque foi ele que voltou. Entendi. Eu te perguntei o valor do RA, né? Uhum. Então, qual seria o órgão responsável por essas emissões? O órgão responsável é dentro da Secretaria do Trabalho, que a gente chama de SEGENOR. É a parte que faz a normalização dos EPIs dentro do Ministério da Economia, que era uma derivação do Ministério do Trabalho. Esse órgão, como é que funciona para quem não conhece uma emissão de CA? Né? Você envia toda a documentação para esse órgão, eles fazem uma avaliação do laudo técnico de produto que foi enviado, e aí, de posse dessas informações, eles enviam, eles renovam o certificado de aprovação ou emitem, né? Então, é um órgão que está lotado hoje dentro da Secretaria do Trabalho, e essa Secretaria do Trabalho faz parte hoje do Ministério da Economia. Por que faz parte do Ministério da Economia? Porque o Ministério do Trabalho não existe mais. Ele foi, na criação desse novo governo, ele deixou de existir. Tá. Aí colocaram aqui, o problema é você explicar para o cliente CA vencido, né? Sem dúvida nenhuma. Pra você ter uma ideia, né? Uma das perguntas que eu recebi antes de começar essa live, hoje de manhã, era de um distribuidor de EPI perguntando o seguinte: como é que ele fazia com todos os equipamentos que ele tem no estoque dele e que estão com CA vencido por conta da medida provisória 905, ou seja, do dia 12 de novembro para cá, todos os CAs que eram para ter sido renovados não foram. E ele tem lá muito produto que, obviamente, que tem CA que venceu nesse período. E ele quer saber, obviamente, como todo mundo gostaria de saber, como é que ele faz com o estoque de produto. Essa é uma pergunta que nós vamos ter que transferir para o governo, não é nossa. Ou seja, o que nós vamos fazer agora? Então, é por isso que eu volto a dizer, uma das possibilidades que eu tenho batido na tecla, inclusive hoje, quando falei lá com o pessoal da Associação dos Fabricantes, é dar um período de carência para esses certificados de aprovação, quem sabe de 6 meses ou 1 ano, até que o governo possa se operacionalizar de novo, remontar a estrutura e poder emitir esses certificados que estão vencidos. Mas isso é uma iniciativa que o governo pode fazer através de uma nota técnica que deve ser publicado. Eu tenho a impressão que isso tem que ser o mais urgente possível, porque para a gente poder ter um horizonte que se crie uma segurança jurídica para a comercialização dos EPIs. Porque senão nós ficamos no mesmo problema que nós ficamos lá atrás, quando a medida provisória acabou com o certificado de aprovação. Uma boa pergunta aqui também, Bruin. Não é mais fácil reeditar outra medida provisória? Bom, se nós fôssemos o governo, né? Nós não somos o governo para saber, mas para quem está perguntando, existem algumas alternativas nesse aspecto. A reedição da medida provisória é uma possibilidade, mas vejam bem, vamos fazer um exercício do que já aconteceu. O artigo 167 da CLT, que falava do CA, ele estava na medida provisória 905, correto? Correto. Só que no final, quando essa medida provisória estava para ser publicada, né, para ser aprovada na última segunda-feira,
O artigo 167 que nós estamos tratando do CA tinha sido suprimido da medida provisória. Então, nós voltaríamos na situação que nós estamos hoje, do CA ser válido, porque ela tinha sido suprimida. Então, o governo, provavelmente, nessa altura do campeonato, deve estar pensando se vale a pena emitir uma medida provisória e colocar esse artigo lá, porque corre o risco que deve ser suprimido de novo, né? Então, eu acho que o governo tem que pensar bem no que vai fazer, né? É por isso que eles não tomaram nenhuma medida hoje pela manhã. Devem tomar alguma medida nos próximos 2 dias. Eu acredito que no máximo até sexta-feira o governo deve tomar uma ação no sentido de divulgar alguma orientação para o mercado, porque é um risco grande de colocar na medida provisória e a medida provisória suprimir esse artigo, porque, sinceramente, né, isso é uma opinião pessoal. O que tinha a ver uma medida provisória que tratava do contrato verde e amarelo, você colocar a supressão do certificado de aprovação numa medida provisória dessa? É completamente fora de propósito. Mas, enfim, não fui eu que fiz. Foi uma ação do próprio governo e ele que é responsável por isso. Mas eu acho que ele teme muito de colocar na medida provisória novamente, com medo dela ser suprimida outra vez. Bruin, uma pergunta legal aqui. Uma resposta concreta. O que eu falo na frente do cliente sobre o CA? Uma resposta concreta. Temos isso ou não? Quando a gente está lá na frente dele e fala, e o CA? Mandaram essa pergunta, achei muito interessante. Essa resposta todos nós gostaríamos de saber, né? O que dizer para o cliente? Veja bem, eu como atuando nesse mercado de EPIs há mais de 40 anos, muitas vezes, viu, Emerson, a gente acaba sendo o vilão da história, né? Dizendo que o fabricante é que não tem a regulamentação adequada, é o fabricante que não tem o CA, o fabricante que só nega a informação. Pelo contrário, gente, nós só trabalhamos em cima do que as normas, do que as leis determinam. Então, essa é uma pergunta que é uma pergunta sem resposta no momento. Nós não sabemos o que teríamos que responder. Nós temos que responder o seguinte: a medida provisória 905 foi suprimida, o texto do artigo 67 volta a ser o que era, ou seja, o EPI para ser comercializado tem que ter o certificado de aprovação, mas só que quem regulamenta a emissão do certificado de aprovação não são os fabricantes, é o governo, e o governo é que está com a bola, ou seja, o governo é que tem que dizer agora o que nós vamos ter que fazer para botar em ordem uma situação que ficou aí 6, 7 meses, até mais. Se você pensar nos processos que estavam em renovação lá no governo, nossa, é um número muito grande. A gente fala em cerca de 300 processos por mês. Nós temos aí alguma coisa em torno de 1.000 processos que estão ou em renovação, fora os EPIs que foram lançados nesse meio termo. Quer dizer, nós temos aí uma barafunda, uma coisa assim, que não é fácil de desfazer esse nó aí que a gente criou aí, né? Verdade. Temos mais uma pergunta aqui. Quem fez o laudo de um novo produto segundo a MP pode vender ou não? Bruin? Oi, deu Acho que deu uma travadinha aí, né? Dá uma pergunta de novo que eu não ouvi. Quem fez o laudo de um novo produto segundo a MP pode vender ou não? Se ele tiver... teoricamente é o seguinte, enquanto... Isso é uma orientação nossa e uma orientação que nós devemos passar aí para todos os consumidores e para todo mundo que participa do mercado. Enquanto o governo não se pronunciar, não disser qual é o caminho do certificado de aprovação agora, com essa nova fase, todos os documentos que foram tirados para validar
a qualidade de um produto, ou seja, através de laudo, eles serão válidos enquanto não houver uma nova posição do governo com relação a isso. Então, nesse momento, o laudo é a única coisa que o fabricante tem para, vamos dizer, de certa maneira, substituir o certificado de aprovação. Sim, ele deve trabalhar com o laudo. Tá. Podemos seguir com um comunicado onde reabilita o acidente de trajeto como acidente de trabalho, ou seja, deverá abrir o CAT e seguir todos os processos legais? Sim, porque sim, e é interessante que o acidente de trajeto, como eu disse no princípio, ele caiu pela segunda vez. Em maio, ele já tinha entrado numa medida provisória para ser descaracterizado como acidente de trabalho, e essa medida provisória já caiu lá atrás. E agora, com a supressão da medida provisória 905, ele está caindo de novo. Só que eu vejo com nesse aspecto, eu vejo assim uma coisa importante. Estão perseguindo o acidente de trajeto como para tirar eventualmente o... Oi. Só um minutinho. Pessoal, só queria avisar vocês que nós devemos cair. Estamos completando 1 hora. Então, o que nós vamos fazer? Como nós temos aqui algumas perguntas importantes e o assunto é bom, nós vamos fazer o seguinte: assim que cair, nós retomamos de novo. Quem quiser entrar para continuar ouvindo, nós vamos falar mais uns 20 minutinhos depois para terminar as perguntas aqui. Até cair, estamos indo. A hora que cair, nós retomamos para o Bruin continuar respondendo para nós. Pode ser, Bruin? Lógico, vai ser um comercial, né? Um intervalo para o comercial. Intervalo para o comercial, isso aí. Desculpa te cortar, Bruin. Tá, viu? Então, nesse aspecto do acidente de trajeto, ele, a partir da supressão da medida provisória, ele volta a ser, sim, um acidente de trajeto como ele era antes, né? E até a edição de uma nova medida provisória, se ele voltar numa terceira vez, né, porque seria uma terceira oportunidade, ele a partir de hoje, como CA, o acidente de trajeto continua como ele era antes. Entendi. Bruno, eu não vou nem te fazer essa outra pergunta aqui, que ela é também um pouquinho extensa aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar agora, vamos desligar aqui, e aí nós já chamamos aqui novamente, voltamos para a gente terminar as perguntas. Tem alguns comentários aqui, e tem uma pergunta aqui de um revendedor importante aqui também, gostei da pergunta dele, mas aí a gente volta aqui para voltar a falar. Alguém escreveu aqui, pausa do banheiro. Pausa do banheiro, comercial. Comercial, então. Já voltamos aqui, então, para chamar, então, ok? Tá bom, ok. Olá, o pessoal está voltando. Oi, estamos de volta? Estamos de volta. Não. Só aguardando aí um pouquinho, Bruno. O pessoal está voltando aí, ó. Tá. A gente está com uma boa audiência, né? Estamos. E o assunto é muito importante, Bruno. Eu acho que o mercado tem muita dúvida, né? E eu acho que o mercado tem uma dúvida muito grande sobre tudo isso, né? Como nós todos, a gente conversa direto, né, sobre esses assuntos, porque é muito difícil, né? Muda aqui, muda ali, vai de um jeito, volta de outro, né? E então fica bem complicado. E na verdade você vê que na sexta-feira, com a hipótese da medida provisória ser derrubada, a gente até pensou de
também a gente cancelar, mas pelo contrário, né, a gente chegou à conclusão que daquele dia até hoje iriam acontecer tantas coisas que valeria a pena a gente dar sequência. E foi o que aconteceu, né? Para nós foi muito bom, porque a gente vai conseguir esclarecer algumas das dúvidas que permeiam aí o nosso segmento. Tem muita gente aí em dúvidas que nós também temos, né? Sim, sem dúvida. E são muitas dúvidas, né? E deixa o segmento meio indeciso, né? Até na venda do produto, como agir, os engenheiros e os técnicos de segurança, como agem no dia a dia dentro das empresas, né? Exatamente. Vira uma confusão, né? Infelizmente. Bom, voltamos aí já com uma... Vou esperar mais um minutinho aqui, que está voltando Tá bom. bastante gente. Eu acho que o assunto é bem importante, né? Vale a pena, a gente não perde com isso não. Vamos continuar com o nosso bate-papo esclarecedor aqui. E é importante, viu, Emerson, que as perguntas são bem oportunas, né? E mostram o nível das pessoas que estão participando, isso é muito bom. E a gente também, de certa maneira, poder esclarecer todo mundo da melhor maneira possível. Sim, verdade. Então vamos lá, Bruno. Estamos aí com um número bom de novo. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Uma revenda pode ser responsabilizada caso ocorra um acidente com o EPI com o CA vencido? Pois é, essa é uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é CA vencido, né? Nem nós sabemos mais o que é CA válido e o que é CA vencido. Então, na verdade, assim, se o CA tiver, vamos dizer, numa situação normal, né, como a gente tinha até um pouco tempo atrás, se o CA tiver vencido do EPI, tem uma série de atenuantes, aí, de circunstâncias que a gente tem que levar em conta, né? A gente recorda, por exemplo, da nota técnica 146, que nós tivemos a participação, que falava sobre validade de CA, validade do EPI, que eram coisas distintas, né? Que eu até sempre disse o seguinte, que o EPI, a validade do CA do EPI, ele é pertinente à sua data de fabricação, não da extinção propriamente do documento. Mas a gente costuma dizer que, solidariamente, quem vende o equipamento de proteção, ele pode ser responsabilizado, sim. Quer dizer, ou seja, se ele vender um equipamento de proteção que tiver, vamos dizer, se tiver vencido e por algum motivo ele não tiver sido renovado, ou ele tiver sido fabricado depois do vencimento do CA, sim, existe o que a gente chama de responsabilidade solidária, né, de fabricante e de quem vende também, né? Isso aí implica, inclusive, em Código de Defesa do Consumidor, né, quando a gente fala de comercialização do produto diretamente ao consumidor. Entendi. Vou pegar outra aqui, Bruno. A validade do CA continuará a mesma? Pois sim. Eu acho que o próprio RA, né, e os laudos técnicos de produtos, eles mantiveram a validade do CA. Ou seja, a validade do CA é de 5 anos, né, vai continuar, teoricamente, isso não altera, né, o certificado de aprovação, vamos dizer, o conteúdo dele, a validade dele vai continuar sendo a mesma, vai continuar sendo de 5 anos, e isso fica claro o seguinte, se o CA não tivesse retornado, os laudos técnicos de produto também teriam a mesma validade, ou seja, de 5 anos. Ok. A outra aqui, Bruin, você vai continuar. Bom, olá, como fica a situação dos fabricantes, dos usuários com relação ao CA, com a supressão dos certificados? Pode haver uma invasão maior de EPIs que não tenha condições? Corremos o risco? Viu, isso sempre é uma pergunta
que eu sempre escuto e que isso não me causa assim, uma preocupação muito grande pelo seguinte: nenhum EPI no Brasil pode ser comercializado sem ter sido testado. Então, dá a impressão que, vamos dizer, alguém que tenha má fé fora do Brasil e queira vender produto no Brasil, ele pode fazer isso a bel prazer. Não pode. Todos os EPIs, né, inclusive nós temos uma portaria, que é a portaria 452, que estabelece todos os critérios de testes para EPIs, de todos os EPIs no Brasil. Então, não existe a hipótese de um EPI, que eu até costumo chamar de alienígena, de um produto que se for fabricado fora do Brasil, de procedência duvidosa, ser comercializado no Brasil sem controle. Isso não existe. O Brasil tem controle sobre seus EPIs como todos os países do mundo têm, e aqui não é diferente, né? Nós estamos atravessando uma situação sui generis, com a relação até a questão das máscaras que estão sendo feitas caseiras, tal, mas isso é uma situação sui generis que a gente não pode levar em consideração como um mesmo aspecto. Mas um produto de fora, ele não pode ser comercializado no Brasil se ele não tiver sido testado. Então, essa preocupação eu não tenho. E tem muita gente que fala, não, mas isso vai estimular a venda do EPI fabricado fora do Brasil. Nós já temos muitos produtos que são comercializados no Brasil que foram fabricados fora. A gente sabe que tem muitos produtos importados de excelente procedência, inclusive produtos importados que o Brasil não tem tecnologia para fazer. Então, eu não vejo essa preocupação de invasão de EPIs de baixa qualidade no país. Eu não me preocupo com isso, porque nós ainda temos um sistema de controle relativamente eficiente. Ok. A outra aqui: como podemos formalizar para o cliente sobre a exclusão do CA? Eu também gostaria de ter algumas respostas que eu não consigo dar, né? Eu recomendaria o seguinte, né? Para a gente não tomar nenhuma atitude assim precipitada. Essa questão da exclusão do CA ou de uma nova orientação com relação ao que deve ser apresentado ao cliente, etc., vai depender agora de um passo que o governo deve ter. Ou seja, o governo deve soltar nos próximos dias uma orientação para a gente saber como que nós vamos proceder com CAs que estão vencidos, com CAs que precisam ser renovados, se, como alguém já sugeriu aí, quem sabe o artigo 167 entrar numa nova medida provisória. Nós não sabemos, a gente tem que esperar que o governo deu o passo agora. O problema não é do fabricante agora, o problema é do governo. E quando eu falo que o problema não é do fabricante, não é porque o fabricante é omisso e que não está preocupado com isso, muito pelo contrário, nós estamos preocupados em muito. Tanto que a nossa entidade, a nossa categoria aí, representada pela Animaseg, tem contato diariamente com as autoridades do governo para saber que medidas vão ser tomadas. Então, eu recomendo a quem perguntou que tenha um pouquinho de paciência, espere que talvez até sexta-feira dessa semana a gente deve ter uma definição de como devemos proceder daqui para frente. O fornecedor não pode comercializar o produto com o CA vencido, mas o usuário final pode utilizar normalmente, correto? Eu acho que essa pergunta ela é pertinente no seguinte aspecto. O CA remonta lá até aquela nota técnica 146. Muitas vezes, o que acontecia? O CA estava vencido não porque o fabricante não tinha levado o assunto a sério. Ele tinha dado entrada no processo, o problema era no governo, que o Ministério do Trabalho, o órgão que cuidava disso, não tinha muita gente para fazer as emissões, então demorava para o CA ser renovado. E aí, nesse aspecto, você não pode simplesmente ir lá porque o CA está vencido, e isso não foi uma responsabilidade só do fabricante, você ir lá e tirar da mão do trabalhador a luva, tirar o sapato, tirar a máscara, porque o CA estava vencido. O CA não estava vencido porque ele venceu por uma circunstância administrativa, não porque o fabricante ou qualquer outra pessoa tivesse sido irresponsável. É isso que eu penso.
Ok. Apareceu uma aqui. Para licitação ainda, tem órgão que estão pedindo CA válido. Isso é passível? Deu uma cortadinha aí, mas eu entendi o que você quis dizer. Tem muito órgão do governo que está exigindo que o fabricante é, acrescente lá na licitação o certificado de aprovação. Isso, na verdade, é uma exigência que ela não teve nem tempo de ser retirada, né? Porque a medida provisória 905 tem 5 meses e muitas especificações não puderam ser alteradas nesse período. E agora, se o CA realmente, e pelo que tudo leva a crer, ele vai voltar, tudo bem, a gente apresenta o CA com adendo, né, de que se a renovação tiver que ser um processo um tanto quanto demorado, alguém vai ter que esperar, e o próprio órgão licitador vai ter que esperar. Tem mais uma aqui, Bruno. Os fabricantes que estavam aguardando esse posicionamento e suspenderam a renovação do CA vão ser obrigados a retomar esse processo de validação? Boa pergunta. Sim, lógico, não tenha dúvida. E veja bem, e para os fabricantes isso não é uma situação incômoda, porque para você renovar o CA, você precisava ter testado o produto e ter o laudo do produto. E todo mundo fez isso normalmente. Ou seja, se eu tiver que renovar um calçado da BSB amanhã, tiver que ser renovado o CA, nós temos toda a documentação em ordem em dia. É só dar entrada no Ministério do Trabalho. Aliás, uma das informações que eu obtive é que se realmente o CA for validado novamente, essa renovação ou emissão ela vai ser compulsória, ou seja, vai ser renovado automaticamente sem uma avaliação muito técnica a respeito do laudo que acompanhar, e isso vai ser feito posteriormente, porque nós precisamos agilizar o processo. O problema é que daqui uns dias o governo cria uma nova medida. E o que faço com os produtos em estoque? O fabricante trocará? Eu não vejo motivo para trocar nada, porque o fabricante não fez nada errado. Ou seja, o governo é que, de certa maneira, se atrapalhou nessa supressão de medida provisória, no retorno do CA. Então, não vai ter que trocar nada. Eu acho que é uma situação tão sui generis que qualquer questão de bom senso resolve isso. Ou seja, nós não vamos precisar radicalizar nem para um lado nem para o outro. Ok. Para finalizar aqui, depois tem uns comentários só que foram feitos, Bruno. Já foi tomada alguma medida pedindo prazo de carência para os CEAs vencido, alguma posição formal? Sim, lógico. Na reunião de hoje, já a própria Animaseg já sugeriu um prazo de carência que vai variar de 6 meses a 1 ano. Isso aí já está proposto. Inclusive, a própria Animaseg está disposta a colaborar com o banco de dados, etc. A gente nesse sentido, nós já fizemos uma proposição, sim. Agora, uns comentários que tem aqui. É triste saber como nossos governantes nas 3 esferas de poder estão desconectados das demandas do cidadão e das empresas. É uma verdade, né? Bom, na verdade, né, Emerson, a gente considera o seguinte, né, que que a gente considera o seguinte, nós tivemos, né, a possibilidade, a grande possibilidade, os fabricantes, junto com o governo, de fazermos um sistema muito eficiente de emissão de CA lá atrás, naquela época que nós estivemos lá. A proposta era muito boa, visava agilizar a emissão do CA, era um projeto altamente inovador, era uma conjunção de governo com iniciativa privada, era um negócio excelente. E, infelizmente, a gente viu que não foi para frente. Aqui também não vale ressaltar que a gente não tem nenhuma preferência ideológica, nada, mas eu acho que o governo perdeu a oportunidade de
de fazer um sistema eficiente naquela época. Se eles tivessem partido para aquilo, ao invés de jogar o artigo 167 na medida provisória, nós não estaríamos nesse momento fazendo essa live aqui, né? Verdade. Uma outra que eu achei aqui um comentário interessante: só vai dar dor de cabeça para os distribuidores. Isso aí, né? Confusão com Não, todo mundo, né? eu acho que é uma dor de cabeça ampla, geral e restrita. É uma dor de cabeça para todo mundo, cara, porque nós, como fabricantes, né, por exemplo, essa semana, você mesmo sabe que a gente internamente lá tinha um comunicado, a gente ia fazer uma reunião para tratar da gravação do RA nos produtos, você lembra que a gente Sim. até tratou disso, né? E nós estávamos caminhando para uma regularização, uma coisa que era mais ou menos normal, tranquila, e de repente a gente foi pego de surpresa com essa nova situação. Então é uma dor de cabeça de todo mundo, não é só do distribuidor, não. Entrou uma pergunta interessante aqui, nós estamos terminando, mas por curiosidade, é possível estimar o volume de EPIs cadastrado no banco de dados da Secretaria de Trabalho? Olha, a gente tinha um número de CA que já beirava o número 15 mil, né? E isso é um número que a gente consegue até levantar exatamente nesse banco de dados, porque a gente falava assim de renovação anual de cerca de 3 mil CAs anualmente. Então a gente tem, acho que cadastrado em torno de 15 mil certificados de aprovação registrados no Brasil hoje. 15. Quantos, Bruno? Desculpa. 15 mil. Entendi. Sei que os fabricantes não têm culpa, está na mão do governo, mas infelizmente o revendedor fica sem resposta para o cliente. É um comentário que fizeram aqui. É uma verdade, né? É verdade, eu entendo a posição do revendedor, porque ele está lá na ponta, é o cara que está falando com o cliente diretamente. E às vezes, né, a gente sabe muito bem que embora exista internet, exista todos os meios de comunicação, às vezes o profissional de segurança do trabalho, às vezes envolvido com outras coisas, uma série de atividades, ele acaba não se informando adequadamente. Mas aí esse é o grande ônus que se paga, né, pela desinformação. Mas pessoalmente, né, nós lá na BSB, a gente tem feito um trabalho muito bom nesse sentido, né? É um trabalho de assessoria, de prestação de serviço para o distribuidor. Eu acho que a partir de hoje, desse contato que nós estamos tendo aqui, abre-se uma porta para se fazer isso também, para a gente sempre orientar o distribuidor como melhor atender o cliente, né? Legal, Bruno. Bruno, para finalizar, tem uma aqui. Então, eu posso abordar com o meu cliente que o CA voltará a ser válido e que e os que estão vencidos poderão ter um prazo de carência de 6 meses a 1 ano para que seja regularizado pelo governo? Eu recomendo a essa pessoa que aguarde mais um dia ou dois, né? Porque a promessa que a gente teve hoje de manhã com essa reunião que houve no governo é de que esse comunicado deverá ser divulgado até no máximo sexta-feira, porque nós como fabricantes, nós mesmos, nós não podemos mais ficar sem saber exatamente o que fazer. Mas a proposta é de uma carência, ou seja, porque nós vamos precisar saber quanto tempo leva para o governo se aparelhar novamente e emitir o certificado de aprovação e com certeza para botar, como a gente costuma dizer, botar a casa em ordem vai levar algum tempo, né? Eu estimo aí pelo menos 6 meses, no mínimo, para conseguir colocar a casa em ordem. Considerando tudo isso que nós estamos falando, na hipótese do governo não editar uma medida provisória e jogar o artigo 167 de novo lá, né? Mas, sinceramente, eu acho que o governo capitulou dessa vez e viu que não existe outra alternativa a não ser voltar a emitir o certificado de aprovação. Mas, né, vamos aguardar. Bruno, a última para finalizar. O que o cliente precisa ficar atento? O cliente, eu sempre digo o seguinte, viu, Emerson? O cliente precisa ficar atento, principalmente na qualidade do EPI que compra, né? Hoje, no mercado de EPIs, você consegue nitidamente selecionar os EPIs de boa qualidade. Isso não há dúvida. A gente sabe quem são os players do mercado, são os bons fabricantes.
Então, eu acho que o consumidor deve estar atento sempre à qualidade do EPI que compra, à procedência do EPI, conhecer o fabricante, conhecer a prestação de serviço que o fabricante presta. Enfim, a gente consegue identificar muito claramente, né, quem são efetivamente os fabricantes que têm uma tradição no mercado, são sérios, etc. E tem muita gente boa nesse mercado, a gente sabe muito bem disso. Então, o melhor caminho é esse, seguir sempre atrás daquele EPI que a gente sabe que tem boa procedência. Buscar os EPIs de boas procedências, que temos muitos fabricantes de excelente procedência sim. Nesse Brasil, né? Então, é isso aí, a gente tem que fazer isso. Bom, pessoal, eu agradeço muito, Bruin, muito obrigado por todas essas explicações, acredito que ajudou muita gente aí a tirar muita dúvida por esse Brasil afora. Peço a todos vocês que estão aqui na nossa live que curtam as nossas páginas, agradeço mesmo pelo papo com todos vocês. O Bruin aí ajudou muito aí o nosso trabalho. Então, Bruin, eu gostaria que você deixasse seu e-mail para o pessoal, se você puder falar para eles aí, porque eu acho que quem tiver dúvida pode passar perguntas para você. Se você puder falar seu e-mail. Sim, bom, eu tenho, meu Instagram é @bruinseg, né? @bruinseg, e o e-mail é Luiz com S, sem ponto, Bruin, BRUIN, luizbruin, @terra.com.br. E eu sempre digo, viu, eu sempre tive muita facilidade e sempre gostei de falar sobre segurança do trabalho. É um assunto que não me causa nenhum tipo de problema falar sobre esse assunto. Obviamente que, num momento ou outro, como esse que nós estamos passando, dessa certa confusão com o certificado de aprovação, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala e no que a gente interpreta. Essa live foi importante para a gente poder esclarecer uma situação que, no momento atual, qual é? Mas ela é tão dinâmica que vai depender desse comunicado para que talvez uma regularidade se estabeleça. Por isso que eu acho importante que as pessoas continuem indo atrás da informação, que ela vai ser básica para que a gente possa se orientar no que for fazer daqui para frente. Tá bom? Eu agradeço também a oportunidade e a gente está sempre à disposição. Isso aí, Bruin. Obrigado, Bruin, obrigado a todos, e em breve aí vamos trazer mais informações para vocês em lives e todo tipo de informação que a BSB puder ir colocando no mercado e ajudando a todos nessa imbróglio todo que nós estamos neste momento. Nós vamos passando aí, o Bruin sempre atento, nos ajudando junto à Animaseg. Bruin, mais uma vez agradeço e obrigado a todos aí. Curtam as nossas páginas, que vai ser muito bom. Obrigado. Valeu, Bruin. Obrigado, boa tarde, boa tarde.